Olá, meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Os países estão se preparando ao máximo, os países americanos, para esse monstro que vocês estão observando bem aqui no fundo. O nome dele é Beryl. Eu estou dando muitos avisos a respeito desse furacão, dessa forte tempestade. É considerado um monstro, um furacão de categoria 4, da escala Saffir-Simpson, que vai até categoria 5. Inclusive o nosso canal em espanhol, Olhos no Céu em espanhol, Os Iniciou, fez um alerta ontem. Então vão ser vários dias de tempestade no Atlântico, do Atlântico Central ao Atlântico Norte. Então diversos países estão se preparando. Nesse momento já está provocando muitos estragos e muita destruição em alguns países. Por exemplo, Trinidad e Tobago, Barbados, já está provocando inclusive perturbações na costa da Venezuela, da Colômbia, e ele está seguindo rumo, claro, ao Caribe, Porto Rico, não é? E segue rumo ao México. Os mexicanos já estão se preparando porque vai ser um impacto direto, inclusive ele vai atropelar a Jamaica, tá? Hoje é dia 1º, né? Segunda-feira, dia 1º de julho. Então essa tempestade ela evoluiu muito rápido, assim, entre sexta e sábado. Iniciou como uma simples tempestade, em poucas horas evoluiu para um furacão de categoria 4, inclusive um furacão atípico de acordo com as autoridades, com os meteorologistas, porque esse monstro, nessa coisa que vocês estão vendo, não é exagero, né? Vou chamá-lo de monstro porque realmente é um risco de vida, tá? Ele se formou muito antes da temporada de furacões, geralmente começa no dia 4 de julho, ele se formou já uma semana antes, né? Então foi um furacão, inclusive, considerado atípico. E já temos algumas imagens dos estragos, como vocês podem observar, dos primeiros estragos. Vemos aqui, por exemplo, vocês estão vendo os estragos provocados tá, já em Barbados. Forte rajada de vento, que essa coisa está provocando, levando muita chuva, inclusive. Muitas casas já foram destruídas, tá? E ele vai fazer muito mais estragos. Por exemplo, vemos aqui Granada, já tem casas destruídas, como podemos observar. Para mais informações, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Imagens inclusive de Trinidad e Tobago. Granada. Imagens de hoje, 1º de julho de 2024. Então já provocou já dano, destruição. Não tem informações de vítimas barbadas. A diferença de observar dos ciclones que acontecem no Brasil para esse fenômeno, né? Um furacão, por exemplo. O furacão é rajada de vento de forma contínua. É direta, é contínua. Embora que os ciclones que estão se formando, principalmente na costa, né, da região sul do Brasil, ultimamente também são super ciclones, né, mas ainda não chega a furacão, com exceção, claro, do Catarina. Está el señor adentro, Turi. E agora no México, tá? O México está bem distante, mas o México já está sendo atingido, tá, por fortes chuvas. Eu acredito que já tem uma ligação com essa coisa, que já está levando umidade até para o México, inclusive, tá? Pra gente ter noção do poder de destruição dele. Está, inclusive, na China. Eu acho que temos mais imagens desse furacão, vamos ver, inclusive na China também.
estão ocorrendo episódios, tá, de fortes chuvas. Vemos aqui, mudando rapidamente de assunto, São Joaquim registra uma madrugada congelante de menos 8,5 graus, hein? Então vemos aqui mais imagens no Caribe, em São Vicente e Granadinas. Cadê o mar avançando? Desde o início. Então, meus amigos, a rota desse camarada, já vamos para a rota dessa coisa, onde ele está, qual vai ser o deslocamento dele. Se você tiver algum parente, ou morar até mesmo inclusive nessa área, tá? Atenção máxima, porque é risco de vida, inclusive site Exame. Isso não é um teste, países estão se preparando para furacão Beryl, com ventos com risco de vida. A tempestade se fortaleceu e chegou à categoria 4 de 5, levando nações do Caribe a emitirem alerta. O Beryl, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, fortaleceu-se desde sua formação no final da sexta-feira. E neste domingo, ontem, tornou-se uma tempestade de categoria 4, extremamente perigosa, de uma escala com 5 níveis, informou o NHC, que é o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O avanço levou países do Caribe a emitirem alertas e se prepararem para a sua chegada, inclusive a Jamaica. Tá? Vou mostrar para vocês a rota dele. Ele vai passar com uma categoria 4 ou 3 por cima da Jamaica. Tá? Então vamos aqui, inclusive toda a América Central, como vocês estão vendo aqui, ó, recebeu alertas, inclusive o México, e pode ser que essa coisa atinja até mesmo o litoral do México, a costa leste mexicana, e suba pelo Golfo e chega até o sul dos Estados Unidos, ali em Nova Orleans. Tá? Então os países estão se preparando, por exemplo, Barbados, São Vicente, Granadinas, Granada, pediram aos seus moradores que se preparassem à medida que o furacão se aproximava. Então vamos ver aqui a rota dele, né? Eu chamo de itinerário. No momento, essa criança está bem aqui. Hoje, dia 1º/7. Então vamos fazer a simulação. Vamos para a rajada de vento. Pronto, rajada de vento. Então nesse momento, horário local, esse camarada ele está bem nessa localização, bem de frente com a Venezuela, né? Bem de frente com a Venezuela. Ele passou, né, Barbados, esses países. Tá, agora segue rumo à América Central. Caramba, cara, 225 km. 225 km por hora ali próximo do centro dele, tá? Então os ventos na costa entre 50 e 60, tá? Mas aí conforme observe o deslocamento dele, de hora em hora, tá? Parece que houve uma mudança. Vamos ver. Porque até ontem ele ia atropelar a Jamaica. Vamos ver. Fazendo um avanço, avançando. Eu acredito que ele vai, antes de chegar no território mexicano, ele vai perder a intensidade. Então, essa ilha aqui, inclusive, é a Jamaica. Tá? Aqui é a Jamaica. Porto Príncipe.
Vai provocar, inclusive, quando ele tiver na terça-feira, voltar só mais um pouquinho. Tá? Aqui, ó, quando tiver nessa mediação por volta do dia 3, bem aqui, ele vai provocar dia 2, terça-feira, já amanhã, hein? Deslocando muito rápido. Ele já vai provocar aí problemas, inclusive, tá? Ali em Santo Domingo. Então, entre amanhã, dia 2 e dia 3, Jamaica, Cuba, toda essa área aqui já vai sentir, tá? A partir de amanhã, terça e quarta-feira. E a Jamaica, acho que ela vai ser praticamente atropelada por ele, tá? Observem. Dia 3, então no dia 3 ele vai estar atingindo a Jamaica, como vocês podem observar. Ó. Tá? Praticamente as rajadas de vento, a Jamaica vai ser atingida por ele com a rajada de vento de 200 km por hora. Tá? Então a partir do dia 3, 15 horas, horário de Brasília. Tá? Na quarta-feira já. Então eu acredito que essa coisa vai chegar no México por volta de quinta-feira, entre quinta e sexta-feira. Já vai estar atingindo, inclusive, Belize e também parte do México. E constante, tá? Ventos ali de 130, 115. À medida que ele vai se aproximando do litoral do México, ele vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo. Vamos ver. Então essa é a previsão. Mas eu acredito, vamos ver, e aí ele se transforma numa tempestade, ele perde pressão, porém, ele atravessa ali o território, né, parte do México, Belize. Quando ele chega no Golfo, ele começa a se fortalecer, entra em contato com as águas extremamente quentes do Golfo, e aí ele começa, essa é a previsão, tá? Ele começa a ascensionar, a subir em direção até mesmo aos Estados Unidos, né? Vamos ver. Então, ali, por volta de terça-feira que vem, dia 9, a previsão é que ele, tá, se desfaça. Mas é uma previsão. Pode ser que não aconteça assim. Pode ser que ele suba, inclusive, em direção a Houston. Então, vamos ver até lá. Eu estou acompanhando essa tempestade. Tá ok? Então, no momento, ele se encontra, tá, bem próximo aqui das Antilhas. Ele vai seguindo, mas eu acho que ele vai causar uma destruição tremenda ali na Jamaica, tá ok? Agradeço pela audiência, tá ok? Então quem mora nessa localidade, atenção máxima, algum parente que mora aí, tá? Não dá bobeira, procurar abrigo, esse tipo de coisa, que ele está provocando danos. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.